O nosso programa de hoje, Os Pensadores, será sobre o crítico, professor universitário e escritor italiano Umberto Eco. Quem falará sobre Umberto Eco é a professora Maria Eugênia Dias de Oliveira. Ela é formada em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, também mestrado em filosofia pela mesma universidade. Ela foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é professora da FUMEC, a Fundação Universitária Mineira de Educação e Cultura. Também nas Faculdades Metodistas Integradas, Isabela Hendricks. E é professora do Instituto Santo Inácio dos Jesuítas em Belo Horizonte. As perguntas e comentários poderão ser enviados pelo e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. Professora Maria Eugênia, como é Umberto Eco como professor de filosofia? Olha, o Umberto Eco ele tem desenvolvido paralelamente várias facetas de sua carreira. Ele é formado em filosofia, é professor de filosofia, exerce ao mesmo tempo como crítico literário, é talvez o maior pesquisador contemporâneo na área de semiótica e recentemente também, recentemente de 1980 para cá, ele iniciou a sua carreira literária e obteve bastante sucesso em algumas de suas obras. Ele é professor da Universidade de Bolonha, dá aulas na Universidade de Milão e na Universidade de Bloomington, nos Estados Unidos. Ele nasceu em Alexandria, na Itália, em 1932. Formou-se em filosofia e defendeu uma tese de doutorado sobre o problema estético em Santo Tomás de Aquino. Feito eu disse, atualmente ele é a maior autoridade mundial no campo da semiótica, que ele próprio define como uma filosofia da linguagem. Ele tem cerca de 35 livros publicados e vários textos esparsos, né? Inicialmente, Umberto Eco era um autor restrito aos círculos universitários, exatamente devido à complexidade de sua obra. Mas hoje ele goza de notoriedade literária devido à publicação e aceitação de vários de seus romances, né? O Nome da Rosa, em 1980, O Pêndulo de Foucault, em 1988, A Ilha do Dia Anterior, em 1995, e Baldolino, em 2000. Ele tem ainda algumas publicações para público infantil, são 2 ou 3 livros, mas que, na minha opinião, não tem um destaque maior, né? Ele inicia sua carreira logo depois de completar o doutorado e inicia como historiador das concepções estéticas, né? Exatamente através de uma publicação que é O Problema Estético em São Tomás de Aquino. Ele participou também do desenvolvimento da arte medieval, publicado em 1959, e escreveu, né, mais recentemente, e dentro da mesma temática, Arte e Beleza na Idade Média. Saiu publicado no Brasil em 1987. Né? Então, grande parte dos seus estudos, ele dedicou à elucidação da natureza da arte. E é curioso porque nós vivemos atualmente numa época de revival da Idade Média, né? A Idade Média, que durante muito tempo foi depreciada a partir do Renascimento, é agora novamente retomada e demonstra-se toda a cultura da Idade Média. Então, Umberto Eco diz que nada melhor para a gente entender a cultura contemporânea do que um bom conhecimento da Idade Média. E, curiosamente, foi o que ele conseguiu fazer, né? Então, ele se aplica atualmente a esclarecer a manifestação cultural e artística. Ele começa com essa definição da Idade Média e, curiosamente, faz um salto aí
de séculos e vai em seguida para o estudo do Finnegan's Wake e o Ulisses do James Joyce, né? A partir daí, ele publicou as duas primeiras publicações no campo da teoria estética, são a Obra Aberta, de 1962, e a Definição da Arte, de 1968. Né? Ao publicar essa definição da arte, né, ele se filia à concepção de Ernest Cassirer, que havia publicado A Filosofia das Formas Simbólicas e que concebe a cultura humana como linguagem. Humberto Eco vai demonstrar a historicidade da concepção da arte, ou seja, no atual contexto de cultura, e exatamente a grande, vamos dizer, quantidade de publicações, a rapidez da comunicação, nos levou a ter consciência de que o conceito de arte varia nos diversos momentos e nos diversos contextos sociais. Então, ele vai, a partir da Obra Aberta, tentar demonstrar que existem modos diversos de manipular a linguagem. E ele envereda para o caminho da linguística estrutural e passa a aplicar-se à análise da obra de arte como uma forma de linguagem. Né? Ao mesmo tempo, ele desenvolveu trabalho junto à TV italiana e, por isso, publica também, nesse campo, uma série de escritos sobre a sociedade de massa e a comunicação de massa. O mais famoso deles, Apocalípticos Integrados, publicado em 1964. Né? Posteriormente, a necessidade de justificar a interpretação da obra de arte, né? Essa Obra Aberta conseguiu uma grande notoriedade e ela, basicamente, o conceito de abertura aí é a abertura da interpretação. Então, ele vai enfatizar que toda obra de arte pode sempre ser reinterpretada e a ela não se aplica estritamente o conceito formal de correto ou incorreto. Por isso é que ele diz que ela é aberta, ou seja, o intérprete é que determina parte do sentido da interpretação. À medida que o intérprete muda, mudam também as interpretações. Então, exatamente a partir da necessidade de justificar isso, ele enveredou pelo campo da linguística e da semiótica e tornou-se autor da Estrutura Ausente, em 1968, As Formas do Conteúdo, em 1971, O Signo, em 1973, Tratado de Semiótica Geral, em 1975, Semiótica e Filosofia da Linguagem, em 1984, A Procura da Língua Perfeita na Cultura Europeia, em 1996, Kant e o Ornitorrinco, em 1997. Atualmente, ele se dedica muito à análise da interpretação textual, mas é algo que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então, nesse caminhar aí pela semiótica, Humberto Eco passa pelos autores clássicos, né? Ele parte da linguística de Ferdinand de Saussure, depois ele passa para a contribuição de Charles Sanders Peirce, depois ele chega a Hjelmslev, Trubetskoy e a vários autores contemporâneos. E quando, já no Tratado de Semiótica Geral, de 1975, ele formula a sua própria concepção de semiótica. Então, sua teoria sobre a interpretação da arte vai considerar que toda obra de arte é uma mensagem potencialmente aberta a novas interpretações. E que, particularmente, nas poéticas contemporâneas, ou seja, nos projetos de criação contemporâneos, a consciência disso, a consciência dessa abertura da obra, ela foi integrada ao próprio projeto criativo dos artistas. E, nesse sentido, eles vão transformar a sua criação
em algo que demande cada vez mais uma interpretação criativa dos fruidores na constituição do sentido da obra. E, posteriormente, né, eles vai-se até mesmo chegar a discutir se existem ou não limites para a interpretação de uma determinada obra. Ora, exatamente 20 anos, ou 20 e tantos anos, 24 anos depois de ter lançado a obra aberta, Humberto Eco escreveu um texto que ele diz: é agora que eu chego propriamente a uma definição da obra aberta. Esse texto se chama Lector in Fabula, a cooperação interpretativa nos textos narrativos. E ele foi editado em 1979. Né? Ele lecionou um curso com o mesmo tema em São Paulo, que se chama o Conceito de Texto. Esse conceito de texto foi editado pela primeira vez em português em 1984, desculpa. Ele tem um texto sobre o espelho e outros ensaios, de 1985, Os Limites da Interpretação, de 1990, 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, de 1994, Interpretação e Superinterpretação, em 1995. Recentemente, ele publicou outras análises de textos que eu não tenho elencadas aqui. Né? Ele publicou também textos sobre temas variados, né? Originalmente apresentados em congressos científicos, ou em jornais ou revistas, e posteriormente reunidos em 2 livros, Diário Mínimo 1 e Diário Mínimo 2, de 1982 e 1994, O Super-Homem de Massa, de 1978, Viagem na Irrealidade Cotidiana, em 1982. Publicou, além disso, né, no campo da moral, um texto chamado 5 Escritos Morais, e um texto, né, a respeito do ceticismo, que se coloca a seguinte questão, né? Em que creem os que não creem? Né? Então, exatamente em 1980, após o lançamento do primeiro texto literário, que é o texto do O Nome da Rosa, o Humberto Eco foi constantemente arguído a respeito do sentido que se deveria dar ao Nome da Rosa. E, além de ser um autor extremamente erudito, ele é muito espirituoso e bem-humorado nos próprios textos. Então, ele escreve um pequeno livro, né, um adendo, que ele chama Pós-escrita ao Nome da Rosa, e diz: depois desse pequeno livro, todo mundo está proibido de me perguntar o que significa o nome da rosa. Ele diz: por quê? Um autor de bom gosto deveria morrer depois de publicar um livro. Mas eu não tenho tanto e gosto de viver, então vou escrever esse livro para que não me perguntem mais. Né? Então, nesse Pós-escrita ao Nome da Rosa, ele fala alguma coisa sobre a criação do livro. Ele fala muito sobre o problema da intertextualidade. Ele diz: a gente nunca lê um livro a não ser projetando nele os outros livros que a gente já leu, e a gente nunca escreve um livro sem também projetar as experiências que a gente já teve anteriormente. Então, O Nome da Rosa cruza uma série de textos medievais, porque, curiosamente, ele adota uma forma literária contemporânea, né, elaborada para o homem urbano e desatento, que é uma história detetivesca, mas essa história vai se passar no século XIV. Né? E, posteriormente, ele escreve O Pêndulo de Foucault, A Ilha do Dia Anterior e O Baudolino. Em todos esses textos, para quem leu a obra teórica do Humberto Eco, ele consegue fazer uma transposição literária, né, muito rica, de grande parte da sua teoria, da teoria dos personagens, dos valores, né, do próprio pastiche, né, e consegue uma fama e uma notoriedade que são, ao mesmo tempo, devem ser muito boas, mas extremamente incômodos. Né? O nosso meio intelectual é um meio
onde as pessoas se dizem iguais, mas como todos gostariam de ser diferentes. E, aliás, elas até se julgam mesmo, todos se julgam mais inteligentes do que os outros. Então, imediatamente surgiram, né, críticos, principalmente os críticos italianos, que dizem, esse senhor, Umberto Eco, ele nem é um crítico, nem é um escritor. Ele é apenas um hábil manipulador das técnicas de massa, tanto que ele conseguiu sucesso. Ora, a gente fica vendo o seguinte, talvez ele até seja, né? Mas, caso não tivesse conseguido sucesso, ficam aí os textos, né? E são textos extremamente interessantes, porque eles vão nos ensinar a pensar, que é uma das funções, né, da filosofia, é repensar os problemas e, através desse exercício, ensinar as pessoas a pensar, mas ele tem também uma grande envergadura pelo tratamento da temática atual, né, pela profundidade dos assuntos abordados e porque ele explicita, em grande parte, o funcionamento da sociedade contemporânea. Humberto Eco tem dado origem a uma grande quantidade de escritos sobre sua obra, textos, teses, livros e, sobretudo, fornecido material para aqueles que desejam ter um pouco mais de clareza sobre a cultura pós-industrial. Professora, uma curiosidade, a senhora falou sobre o nome da Rosa e que Humberto Eco escreveu um pós-scriptum para explicar, enfim, sobre o romance. Uma pergunta, aliás, duas perguntas. Uma, o que significa exatamente a expressão medieval, o nome da rosa? Olha, essa expressão, ele toma de um poema anônimo do século XIII, e esse poema é um poema que fala sobre a brevidade da vida. Esse motivo da brevidade da vida é um motivo bastante constante na Idade Média, e ele geralmente vai se dedicar, né? Esse poema pergunta assim, onde estão os poderosos de outrora? Eu lembro, agora eles são pó, né? E ele vai aparecer também na dança macabra e vai aparecer na celebração daquilo que desapareceu. Então, o livro O Nome da Rosa termina com uma frase em latim, que é assim, Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, né? Que traduzido em português seria, da rosa de outrora, resta-nos apenas o nome. Ora, ao fechar desse livro, a personagem principal é um monge Adson, que tem 80 anos. Quando os fatos ocorreram, ele faz uma narrativa retrospectiva de fatos ocorridos com ele durante uma semana, quando ele tinha 16 anos. Então, e naquele momento, ele visita as ruínas da abadia onde esses fatos ocorreram. Então, ele evoca exatamente através dessa frase, né, o luxo, o poder, né, que era acumulado por aqueles abades à época que ele lá esteve, né? Então, é lógico que isso é uma interpretação, eu imagino que é uma correlação possível, né? Agora, sobre o pós-escrito, ele não explica o sentido do texto, ele explica como ele compôs o texto. Ele diz, o que eu tinha a dizer está aí, eu não tenho mais nada a dizer. Vocês é que têm agora que reinterpretar e verificar o que vocês, qual o sentido que vocês encontram. Uma outra pergunta é sobre o título desse livro dele, de 97, em que creem os que não creem. Sim. Que é um diálogo dele com o cardeal de Milão, né? Sim. Martino. Na verdade, o que cria uma pessoa que não crê? Pois esse aqui é a refutação tradicional do ceticismo, né? O ceticismo é um movimento antigo, foi uma escola, né, surgida na época helenística, né, após Aristóteles, mas de fato ele surge de Sócrates, e ele já está presente, né, em Protágoras, né? Protágoras é um filósofo sofista, né?
que diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Mas que é novamente reforçado por outro sofista, não tão grande, feito Protágoras, que é Gorgias de Leôncio. Então, Gorgias de Leôncio diz assim: o ser não existe. Caso o ser existisse, não se poderia dizer nada sobre ele. E caso pudesse se dizer alguma coisa, a fala não tem significado. Ora, basta você acrescentar uma pergunta: e por que o senhor está falando se a fala não tem significado? Então, é exatamente isso. Para dizer que eu não creio em nada, eu admito pelo menos uma premissa: eu creio que não creio em nada. Ou seja, eu entro em contradição e já creio em alguma coisa. Nesse sentido é que ele vai discutir, né, porque nós estamos numa época onde a metafísica, ou pelo menos fala-se extremamente na morte da metafísica, né, de valores transhistóricos, de valores absolutos. E aí se questiona a razão ainda para alguma crença, né? Então, nessa discussão, ambos vão discutir assim: aqueles que não creem em nada, né, o que eles têm que fazer? Possivelmente eles teriam que fazer igual Diógenes, ficar calado, falar nada. Né? Diógenes é um cínico, né? E quando Alexandre o Grande chegou diante dele, diz assim: ô nobre Diógenes, o que você deseja de Alexandre o Grande? Ele apenas respondeu: eu desejo que você saia da minha frente porque está tampando meu sol. Né? Então ele não tinha, dizer que não tinha nada a dizer. Exatamente, seria o cinismo seria a consequência extrema do ceticismo. E vamos para a segunda parte da sua aula. Eu perguntaria por que a semiótica pode ser considerada como filosofia da linguagem por Humberto Eco. Esse é um outro problema, Haroldo, porque exatamente o fato de que a semiótica surge, né, ela é enunciada pela primeira vez, pelo menos publicamente, por Saussure em 1904, Fernando Saussure, e ele havia acabado de lecionar um curso na Universidade de Paris, que vai ser publicado como Curso de Linguística Geral, e no qual ele explica o funcionamento da linguagem, né, a parte como um sistema social. Ele diz: isso que eu faço em relação ao francês contemporâneo, eu imagino que no futuro outros farão em relação aos outros sistemas culturais. Então, a semiótica, no caso ele chama de semiologia, é a mesma coisa, ela vai ser a doutrina dos signos, ou ela vai partir da pressuposição que a cultura humana pode ser interpretada como um fenômeno de comunicação. Posteriormente, veio a se conhecer a obra de Charles Sanders Peirce, que foi contemporâneo, no caso de Saussure, mas que não deu aulas em público. Ele publicou ao longo dos escritos dele, que versam sobre itens muito diferentes. E ele também falava na semiótica, mas para Peirce, a semiótica é a própria estrutura de funcionamento da mente humana. Quer dizer, ela seria, para nós, professores de filosofia, algo como a estrutura transcendental do homem, ou aquilo que nos permite conhecer. Ele diz: o homem só conhece através de relações. Então, o fato da semiótica ter se originado no campo da linguística, o fato de que vários linguistas se dedicaram a ela, levou alguns a pressupor mesmo que a linguística viria a interpretar, no campo das ciências humanas, a tarefa que a física e a matemática interpretam no campo das ciências da natureza. Ela seria uma espécie de ciência mátrix. De fato, isso ocorreu, por exemplo, em antropologia, a antropologia estrutural de Lévi-Strauss é toda baseada em Saussure. Até algumas linhas do próprio marxismo, como Lao Tse, usam a linguística. Existem vertentes da psicanálise, como a psicanálise de Lacan, que usa também da linguística saussuriana, mas, aos poucos,
a gente começou a verificar que em determinados campos a linguística, as estruturas da linguística tinham que ser reformuladas. A língua, né, a linguística aplica-se à língua natural, que são as línguas que nós falamos. Exatamente porque nós falamos sempre, ela é o sistema mais perfeito de comunicação e é um sistema que está em evolução, né? Então, Umberto Eco vai entrar nessa área quando ele tenta explicar essa pluralidade de sentidos contidos na obra de arte. Mas, posteriormente, ele vai fazer uma distinção e exatamente aí é que é interessante, né? Porque ele publica muito, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem que isso não se trata de filosofia, né? Os filósofos da linguagem, né, de língua inglesa, dizem existe filosofia da linguagem e não semiótica. Semiótica é literatura. E Umberto Eco, a hermenêutica diz que a semiótica é também só linguística, né? E Umberto Eco vai fazer uma distinção. Porque ele chega na sua pesquisa até uma tentativa que ele, né, compara com a de Kant, né, ele diz talvez mais modesta, que é verificar as condições de possibilidade da linguagem. Então, ele diz, nesse campo, né, das condições transcendentais da linguagem, é aí que entra a filosofia. Por quê? Vários autores contemporâneos fizeram a distinção entre o conceito de ser e o conceito de ente, né? Por exemplo, Heidegger, né? Ele vai lembrar o seguinte, tomando o próprio Peirce, né, você poderia distinguir o conceito de ser, o conceito de ente, aquele que é, e o verbo ser, né? Você poderia ainda distinguir entes materiais e entes de razão, né? Mas, feito tudo isso, nós temos que perguntar o seguinte, e qual que é o significado originário do conceito de ente ou do conceito de ser? Então, Umberto Eco vai dizer o seguinte, o significado originário é que o ente, ou o ser, é tudo aquilo de que nós podemos falar, né? Então ele diz assim, nós podemos falar do que é real, do que é verossímil, ou seja, irreal, das coisas que irão acontecer, dos eventos passados. Então, nós temos uma quantidade enorme de caminhos para falar. Ele chega até mesmo a brincar e diz assim, uma situação que explica bem o que é semiótica é dizer que o homem é aquele que é capaz de falar a mentira, né? Então ele cria um ser falacioso e às vezes produz no interlocutor vamos dizer, a ilusão de veracidade, né? Então, um dos problemas que ele diz que a semiótica deverá se ocupar é dizer como nós usamos os signos para nos referirmos a algo. Por exemplo, se nós queremos nos referir a um ser, como que nós vamos usar os signos para referir ao ser nas suas diversas formas? Voltando, o real, o possível, né? As coisas futuras, as coisas passadas, as presentes e assim por diante, né? E outro problema mais fundamental ainda é explicar que coisa é o ser que nos leva a produzir signos. Então, a filosofia da linguagem deve se perguntar a que nos referimos quando falamos e com que credibilidade nós nos referimos quando falamos. Deve também, essas são as perguntas que ela faz comumente, mas Umberto Eco acrescenta uma outra, ele diz, a terceira questão seria, o que faz com que nós falemos? Né? Então, nesse campo é que ele vai afirmar, a filosofia da linguagem, ela não se reduz, né? Feita a atual filosofia chamada filosofia da linguagem se reduz, há uma especulação situada entre a lógica formal,
a lógica das linguagens naturais, a semântica, a sintática e a pragmática, só do ponto de vista das linguagens verbais, né? Humberto Eco faz um estudo de todo o desenvolvimento da linguagem e vai demonstrar que a filosofia da linguagem começa a ser desenvolvida por Aristóteles, mas que se nós tomássemos dos estoicos a Cassira, dos medievais a Vico, de Santo Agostinho a Wittgenstein, todos eles, esses autores, têm implícito uma teoria dos signos. E, nesse sentido, eles colocaram, ainda que de um modo, talvez, não muito nítido, talvez nem para eles mesmos, o problema, uma questão radicalmente semiótica. Ou seja, interrogar-se sobre as relações entre semiótica e filosofia da linguagem requer, antes de mais nada, que nós distingamos uma semiótica geral e as semióticas específicas. As semióticas específicas estudam o sistema dos signos em cada um dos campos. Por exemplo, eu poderia estudar a linguagem dos surdos mudos, eu poderia estudar a gramática do inglês, a gramática dos sinais de trânsito e assim por diante. Agora, a semiótica geral é um pouco diferente. Ela seria a demonstração da condição de possibilidade das semióticas regionais, Ela é de natureza filosófica. Ela não estuda um sistema, mas estabelece categorias gerais à luz das quais os diversos sistemas podem ser comparados. E, para que a gente faça uma semiótica geral, isso só é possível no nível de generalidade permitido pelo discurso filosófico. Ou seja, o discurso filosófico ele é constitutivo da semiótica geral. Humberto Eco vai lembrar o seguinte: toda a nossa lógica, toda a nossa racionalidade ocidental, ela vem da Grécia. E na Grécia, ela se desenvolveu, mas foi analisada pela primeira vez com Aristóteles. Então, na metafísica de Aristóteles, uma vez estabelecido que é necessário determinar o que seja o objeto da filosofia, Aristóteles diz: o objeto da filosofia é o ser. E ele faz uma reflexão sobre a filosofia que o antecedeu, sobre o que disseram os filósofos que o antecederam, e diz o seguinte: será que todos esses filósofos falaram do mesmo modo? Ou, caso eles não tenham falado do mesmo modo, por que esse objeto foi sempre sentido como o mesmo? Então, Aristóteles, talvez, ele não encontre uma identidade profunda no cerne dos diversos usos linguísticos. Mas não tem problema, ele estabelece essa identidade. Ele diz, as próprias condições, ele estabelece as próprias condições do que permite um discurso. Ele diz, é possível enfrentar problemas diferentes de um ponto de vista unitário. Ou ele diz, o conceito de ser pode ser expresso de diversos modos, ou é o que a gente chama em diversas categorias. E é aí que se fundamenta todo o pensamento ocidental. Então, o conceito central de toda a semiótica geral contemporânea, do estruturalismo de Genebra, de Saussure, até os anos 70 do século XX, é o conceito de signo. Depois, cada vez mais, o conceito entra em crise e dissolve-se, e o interesse desloca-se para a geração de textos, para a interpretação de textos e para a variação das interpretações, para as pulsões produtivas e para o próprio prazer da semiose. O que é semiose? Semiose é produção de significação. Então, é exatamente essa que é a questão. Como que a significação se produz? Então, o problema da interpretação da obra de arte
feito eu disse, norteou os estudos de Humberto Eco desde o problema estético na obra de São Tomás. Né? Ele interpretou, ao mesmo tempo, a cultura medieval e a cultura artística do século XX. Escreveu também, né, sobre uma diversidade grande de conceitos culturais que estão presentes ao conceito de arte. E, portanto, foi ficando cada vez mais claro que não existe um conceito de arte, mas que o conceito de arte é um conceito histórico. Ele varia com a variação da história, ou seja, ele depende da contribuição interpretativa do intérprete. E ainda que haja um núcleo de sentido dentro da obra, a interpretação é sempre uma relação de diálogo, uma relação dialética entre a descoberta dos códigos do autor e os esforços e iniciativas interpretativas do fruidor. Por isso, diz ele, toda obra é aberta e a sua interpretação variará parcialmente ao longo da história na dependência do momento histórico e social de quem a aprecia. Professora, então se tudo parece ser uma questão de interpretação, nós não teríamos, na verdade, uma obra original, já que uma obra é sempre citação de outra obra, como ele mostrou no Nome da Rosa, sempre está em diálogo com o passado, sempre está em diálogo com outras obras. A senhora acredita que existiria uma obra original ou todas são sempre interpretações de outras obras? Haroldo, o conceito de originalidade, ele, pelo menos no momento atual, considera-se que não existe originalidade pura. Né? Esse conceito, o conceito de originalidade, de inspiração, etc., ele foi muito desenvolvido pelos românticos através do conceito de gênio. Então, imaginava-se que o gênio sofria ali uma iluminação e falava uma linguagem inteiramente nova. Atualmente, a nossa explicação é um pouco diferente. Né? Certos dados da antropologia, da etnologia, da sociologia, mostram que, por diversas que sejam as culturas, nós temos alguns elementos recorrentes e, mais do que isso, que nenhum indivíduo nasce fora ou além da cultura de sua época. Então, se a gente falar em originalidade, atualmente, nós poderíamos dizer o seguinte: original é saber manipular potencialidades contidas no código cultural da nossa época. E, sem dúvida, isso os grandes artistas fazem. Mas, se você imagina um conceito de originalidade romântico, quase que cada homem teria que começar de novo toda a história da cultura. Então, o nosso conceito de cultura, atualmente, ele nos passa como uma tradição histórica. E essa tradição tem como principal veículo a língua. Veja, todos nós falamos o português. Nenhum de nós precisou de inventar o português. Né? Então, é exatamente nesse sentido que a gente poderia usar também o contexto de intertextualidade. Né? Eu leio o segundo livro já com a cultura do primeiro que eu li, o terceiro com a do primeiro e do segundo. A mesma coisa, eu escrevo um texto a partir de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já experimentei na cultura. Então, esse conceito de originalidade, né, ele é quase que contraditoriamente relativizado na contemporaneidade, porque a contemporaneidade é a primeira época em que você, a partir da ideia de revolução, começou a desprezar o passado e a tradição e acreditar totalmente no valor do novo. Né? Então, acredita-se no valor do novo, mas aí esse novo é que tem que ser bem considerado. Ele é novo, mas ele é resultado de toda uma evolução histórica que veio anteriormente. Então, exatamente por isso, né, o Humberto Eco vai escrever uma série de livros sobre interpretação. Né? O primeiro deles é o Lector in Fabula, né, que em português também
foi editado como conceito de texto. O segundo, os limites da interpretação. O terceiro, interpretação e superinterpretação. Nesses livros, ele vai se dedicar preferencialmente ao texto literário, ainda que os limites da interpretação, ele aponte vários elementos, é quase que uma gramática, uma lógica da interpretação. E ele vai demonstrar que em qualquer texto, qualquer que seja ele, existe sempre uma cooperação de quem interpreta. Agora, que o texto literário, essa interpretação é vital para a sobrevivência do texto, né? O leitor tem que novamente dar vida, emprestar a sua vida, exatamente para que o texto venha a ter um sentido. Por isso, é que quando ele lê o texto, ele não lê simplesmente o texto. Ele lê também aquilo que o texto não diz, mas às vezes pressupõe, promete, implica, implicita. Ele é levado a preencher uma série de vazios, de sugestões contidos no texto, a conectar o que existe naquele texto com a trama da intertextualidade da qual se origina e para a qual acabará confluindo. Então, todo texto, para funcionar, ele precisa da ajuda de um leitor. Por isso, né, do mesmo modo que se desenvolve dentro da Alemanha, na linha do Robert Jauss, uma estética da recepção, Umberto Eco passa também a desenvolver uma semiótica da recepção, né? E vai demonstrar que existe uma grande diferença entre fazer uma interpretação aberta de um texto e transformar um texto em fonte de semiose limitada. Aqui, Haroldo, me parece que entra a sua questão. Você diz assim, então não existe texto que seja criativo? Existe. O autor, quando escreve um texto, ele, segundo Umberto Eco, ele pensa num leitor possível. Então, ele cria uma série de sinalizações dentro do texto que vão dirigir a atenção do leitor. E o leitor, quando lê um texto, ele pensa no que o autor quis dizer. Então, o autor também possível. É quase como um jogo estratégico, né? Ambos tentam jogar o mesmo jogo. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer o seguinte, existem vários textos, esses textos têm uma estrutura, existem textos, os contemporâneos, mais propositalmente abertos, né? Alguns que é até difícil de você detectar a estrutura. Agora, existe também uma segunda possibilidade, que é nem tentar descobrir o autor. Você vai usar o texto para criar qualquer significação. Isso é que se chama a semiose ilimitada, né? Então, nesse caso aí, veja o seguinte, o conceito de arte contemporânea, ele conflui muito com a obra que a gente chama polissêmica, com a obra que tem diversos sentidos, né? E nesse conceito de obra polissêmica, Jorge Luiz Borges, por exemplo, né, ele cria na sua literatura fantástica uma série de exemplos dessa espécie. Ele não distingue gêneros. Então, um conto do Borges pode ser, ao mesmo tempo, uma crítica literária, não há diferença. E ele tem um texto que se chama assim, Pierre Menard, o autor do Quixote. Ora, o autor de Dom Quixote, nós todos sabemos que é Cervantes. Então, Umberto Eco diz assim, nesse caso, ele narra um conto, uma pessoa chamada Pierre Menard, que toma o texto de Cervantes e copia ipsis literis o texto de Cervantes. Dizem a ele, isso aqui é uma cópia. Ele falou, não, esse é o meu texto. Eles falaram, por quê? Ele falou, porque eu não sou Cervantes. Então, o fato de eu estar copiando esse texto, igualzinho em outra época, já é um ato de escrita. Ora, nesse caso, Umberto Eco diz assim, e a interpretação vale? Como conto, evidente, não é? E como teoria literária?
como teoria literária, não. Ele teria usado esse texto, no caso o texto do Quixote, como um pretexto para a semiose ilimitada. Né? O texto, o Dom Quixote está lá, ele pode sempre ser lido, relido, reinterpretado, parcialmente reinterpretado, mas ele é um texto de Cervantes. Né? Então, o debate clássico sobre a interpretação de textos organiza-se em torno de uma oposição de dois programas. Em primeiro lugar, deve-se procurar no texto aquilo que o autor queria dizer. Em segundo lugar, né, e alternativamente, deve-se buscar no texto aquilo que ele disse, independente da intenção do autor. Então, você pode analisar um texto, né, procurando o que o autor quis dizer, e você pode procurar as intenções implícitas e nem sempre lúcidas do próprio autor. Ora, a aceitação dessa segunda premissa deve-se buscar no texto. Aquilo que ele disse, independente da intenção do autor, faz com que nós possamos aceitar também duas outras oposições. Né? Então, primeiro item da segunda oposição. É possível buscar no texto aquilo que ele disse em relação à sua própria coerência textual e a coerência dos sistemas de significação em que se respalda. E a segunda, é preciso buscar no texto aquilo que o destinatário aí encontra relativamente aos seus próprios sistemas de significação e ou relativamente aos seus próprios desejos, pulsões e arbítrios. É aqui que trabalha a estética da recepção, né? Como que um texto vai sendo recebido diferentemente. Ora, atualmente fala-se em crítica desconstrucionista, fala-se em desmontagem do texto, em ausência do autor e assim por diante. Né? Então, essas vertentes aqui dão origem a críticas muito variadas. Mas esse debate sobre o sentido do texto, ele tem uma importância capital e pode, de algum modo, sobrepor-se ao debate precedente entre enfoque gerativo e enfoque interpretativo, que é aquele, o texto enquanto obra aberta a várias interpretações, ou o texto como gerador de qualquer significação. Por quê? O enfoque gerativo, ele prevê as regras de produção de um objeto textual indagável independentemente dos efeitos que provoca. Né? E o enfoque interpretativo, esse da semiose ilimitada, a ele corresponde um tipo de oposição que circula no âmbito dos estudos hermenêuticos, dos estudos interpretativos, e que se articula como uma tricotomia. Mais ou menos seria o seguinte: eu posso ler a interpretação como pesquisa, eu posso fazer uma interpretação como pesquisa das intenções do autor. Em segundo lugar, eu posso fazer uma interpretação como pesquisa da intenção da obra. E em terceiro lugar, eu posso fazer uma interpretação como pesquisa da intenção do leitor. Né? Então, ora, até aqui é o momento que nós chegamos atualmente, mas ainda continua de pé o conceito de autoria, e para mim, pelo menos, né, eu venho estudando e tentando ler literatura, interpretar cinema, etc., e o conceito de texto agora é aplicado à semiótica a qualquer mensagem complexa, qualquer mensagem cujo sentido não seja evidente por si mesmo. Por isso a gente pode falar de um texto fílmico, de um texto teatral, de um texto de dança e assim por diante. Né? Então, nesse caso, para mim, a ideia de autoria não desapareceu. É mais válida a noção de que a obra é aberta à participação de quem interpreta. Né? Algumas vertentes vão defender o término do conceito de autoria. Agora, existe aqui ainda uma outra vertente bastante interessante, tratada pelo Humberto Eco,
onde ele vai dizer o seguinte: nós temos que lembrar que a nossa racionalidade é uma racionalidade grega, né? E que existem culturas que não são culturas gregas. Então, ele distingue entre o racionalismo grego de Platão e Aristóteles, né, depois adotado pelos romanos, e diz: nesse racionalismo, conhecer significa conhecer através da causa. É o que nós chamamos a lógica modal. Modal é aquela que estabelece limites, né? Então, para explicar o mundo através das causas, tal como o racionalismo grego explica, né, nós precisamos de uma cadeia unilinear, ou seja, é necessário que nós assumamos determinados princípios, 3 princípios. Primeiro, o princípio de identidade, A é igual a A. Segundo, o princípio de não contradição. É impossível uma coisa ser A e não ser A ao mesmo tempo. E o terceiro, o princípio do meio excluído. Ou A é verdadeiro ou A é falso. Não existe uma terceira possibilidade. Essa é ainda, né, vamos dizer, a vertente que eu aplico à interpretação e que grande parte de nós aplica à interpretação. Só que Humberto Eco vai mostrar que já na Grécia, né, você tinha a gnose, né, que era o saber oculto, né, o que se chamavam as religiões dos mistérios, e que posteriormente essa via gnóstica, né, vai se desenvolver na via hermética, na semiose hermética, que ao contrário não tem regras de interpretação. Então, em que consistiria essa semiose hermética? Ao contrário, né, da lógica racionalista, para a semiose hermética, o universo é um grande teatro de espelhos, onde cada coisa, qualquer que ela seja, reflete e significa todas as outras. Só é possível falar de simpatia e semelhança universal, ou seja, né, só é possível aproximar das coisas através da mesma aparência. E se rejeita o princípio de não contradição. Então, o pensamento hermético vai dizer que a nossa linguagem, quanto mais ambígua e polivalente ela for, quanto mais ela se vale de símbolos e metáforas, tanto mais ela estará apta a designar a totalidade, né, a ideia do uno, e realizar a coincidência de opostos, né? Portanto, a interpretação será infinita, né? E cada objeto, mundano ou celeste, esconde um segredo iniciático. Ora, dentro do pensamento hermético, né, o teatro do mundo é transformado num fenômeno linguístico e, concomitantemente, esse teatro subtrai da linguagem todo o poder comunicativo. Então, se eu estou fazendo uma semiose hermética de uma obra, eu posso afirmar que ela significa qualquer outra coisa. Aí, como não se aplica o princípio de contradição ou de terceiro excluído, você não pode nem mesmo refutar que ela não significa, né? Me parece que esse que é o princípio que rege a semiose limitada. Então, o que eu tentei demonstrar aqui, Haroldo, é simplesmente o seguinte: de fato, você tem uma reflexão cerrada sobre a lógica e a linguagem, né? Ele é muito mais complexo do que isso. E, talvez não para todos, mas para nós que somos professores de filosofia, né? Um pensamento que pertence à área da filosofia é um pensamento mais complexo e, portanto, tem um sentido extremamente elogioso, né? Então, para nós é importante demonstrar que ele faz filosofia. Para outras pessoas que talvez nem saibam exatamente em que consiste, né, essa não seja uma questão importante, né? Mas a mim me parece que e o estudo desse autor me ajudou e tem me ajudado muito a pensar o mundo e a exercer minha profissão, porque, afinal de contas, é o que eu tenho sido,
durante toda a minha vida, é uma professora de filosofia, e a minha função é tentar fazer com que os alunos pensem. Agora, a direção eles escolhem. Então, é só isso que eu tinha a dizer. Professor, então, só para concluir, a senhora concorda com Humberto Eco quando ele fala que para conhecer o mundo contemporâneo seria necessário um bom conhecimento da cultura medieval, do mundo medieval? Olha, Haroldo, eu não tenho esse conhecimento da cultura medieval, mas tudo que eu tenho lido nele, no Debye e nos outros historiadores da Idade Média mostram isso. Inclusive mostram que o próprio Renascimento ele só foi possível devido à conservação da cultura medieval. O Erwin Panofsky, por exemplo, defende 3 renascimentos, um no século IX, no século XII e um do século XIV. Então, a tal da Idade das Trevas é realmente um preconceito do Renascimento. Mas é na Idade Média que começa a nossa cultura. E só fechando aqui, o nosso grande professor, que é o Padre Vaz, ele faleceu há 2 anos, exatamente no dia que ele faleceu saiu seu último livro publicado, que são As Raízes da Modernidade. E ele vai buscar as raízes da modernidade exatamente na chegada de Aristóteles na Europa no século XIII. Aí, Haroldo, fala quem pode. Professora Maria Eugênia, muito obrigado pela sua aula sobre Humberto Eco.